A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. A nossa reflexão hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 1 ao verso 6. O texto nos diz o seguinte: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Vamos parar por aqui, pedir a graça de Deus. Senhor amado, mais uma vez nos voltamos para a Tua Palavra e necessitamos da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, ó Deus, que a Tua Palavra entre no nosso coração produzindo fruto, transformando a nossa vida. Esta é a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um tufão empurrou o navio de Paulo, o navio onde estavam todos os prisioneiros e os tripulantes, cerca de 776 quilômetros da ilha chamada Clauda até aqui a ilha de Malta. Foi um período difícil para esses homens, pois eles imaginam que foi para eles ficar no navio muitos dias, tendo o navio sendo um navio jogado de um lado para o outro e passando por tantas coisas, o cansaço físico foi muito grande, o esgotamento foi muito grande. A ilha de Malta, ou naquela época conhecida, chamada também de Ilha Melita, que significa refúgio, fazia parte da província romana da Sicília. Quando esses náufragos chegaram à ilha de Malta, era novembro, portanto uma época muito fria, Ali fazia muito frio e estava chovendo, conforme o texto nos diz. Alguns historiadores comentaristas chegam a afirmar que provavelmente a temperatura ali poderia estar girando entre 10 e 12 graus, portanto muito frio. Você sai da água cansado, esgotado, com o corpo todo molhado, com roupas pesadas muito cansado, certamente vento batendo, a temperatura estava muito abaixo, Eu não sei quantos vocês, mas eu já peguei frio aí de 6 graus, alguma coisa assim, e olha, é brabo. Imagina você molhado, a sensação térmica deve ser pior ainda. Pois bem, essa ilha era habitada por um povo de ascendência fenícia. A NVI está trazendo aqui para nós, nos versos 2 e no verso 4, a expressão os habitantes da ilha, tanto no verso 2 quanto no verso 4, usa essa expressão, os habitantes da ilha. No entanto, versões mais antigas usam uma outra tradução, uma outra forma, chamam de os bárbaros, Há uma versão católica também, tem uma versão protestante também, que fala sobre, usam outro termo, indígenas, mas o fato aqui de se referir nessas versões mais antigas, chamar de bárbaros, esses habitantes da ilha, não significa ou não é uma referência a qualquer atitude selvagem ou de cultura primitiva por parte desses habitantes, mas simplesmente indica que a sua língua, no caso aqui era uma língua fenícia,
não era o grego. Né? E todo aquele que não falava grego, todo povo que não falava o grego naquela época era entendido então como bárbaro. Né? E no texto que nós vamos analisar, nesses 6 versículos que nós vamos refletir hoje, nós veremos mais uma vez o que é ser um homem de Deus, um homem de fé, um homem guiado pelo Senhor, que mostra, evidentemente, não tem como dissociar uma coisa com a outra, a vida piedosa, não há como dissociar de uma vida prática ao mesmo tempo, né? Alguém que é piedoso, alguém que serve ao Senhor, alguém que ama a Deus e que tem um coração mergulhado no Senhor, essa pessoa vai realizar alguma coisa, vai querer fazer alguma coisa, sabendo daquilo que precisa fazer, essa pessoa vai se levantar para fazer para a glória e honra do nome do Senhor. E nós vemos Paulo mais uma vez, com seu coração derramado diante do Senhor, e numa situação muito difícil, Paulo se levanta naquele momento como um instrumento de justiça, um instrumento do Senhor, alguém para fazer e abençoar aquele povo. Muitos acabam ficando prostrados quando alcançados ou abatidos pelas tempestades da vida, muitos acabam ficando lamentando, né? Entram num estado de lamentação constante, não se erguem, não reagem, só pensam apenas em si mesmos, olham para as suas lutas, para as suas dificuldades e digam, ó céus, ó azar, né? Aquela coisa toda, e não conseguem sair disso, ficam no estado de prostração profunda. Mas o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, esse homem que andava segundo a vontade de Deus e estava ali por propósito do Senhor, que Paulo é um homem de atitude, é um homem de ação, é um homem que ao ver que precisa ser feita alguma coisa, se há alguma coisa para ser feita, Paulo se levanta e faz. Isso é maravilhoso. Ele olha à sua volta, ele levanta os seus olhos, ele não fica prostrado, ele não se permite. Não quer dizer que Paulo não tenha se sentido desanimado em algum momento, mas ele não se permite ser dominado pelo desânimo, né? Mas Paulo aqui ele demonstra uma atitude que deve servir para nós de exemplo, né? Ele age como instrumento de Deus em meio às tempestades da vida. E aí uma pergunta para nós, eu não posso deixar de fazer, né? Será que nós fazemos a mesma coisa em meio às lutas, às dificuldades que nos surgem, aos problemas que vêm sobre nós, e não apenas sobre nós, mas sobre a sociedade? Hoje nós vivenciamos ainda a questão da pandemia, estamos com o mundo ainda sendo abalado pela pandemia Covid-19, e qual é a nossa postura como igreja? Qual é a nossa postura como crentes no Senhor Jesus Cristo? Como homens e mulheres de Deus, o que é que nós fazemos? Até então Paulo estava no navio com a tripulação e os prisioneiros estavam ali na embarcação, passando por muitas dificuldades, e Paulo sendo instrumento de Deus, aconselhando, levando palavra, dizendo para esses homens, olha, agora chegamos num ponto, é importante que vocês se alimentem, vocês vão precisar ter força física, é importante que cada um possa comer, né? E Paulo então se levanta no meio de toda aquela gente, daqueles 276 prisioneiros e mais a tripulação, parte o pão, dá graças ao Senhor e faz com que todos aqueles homens se alimentem. Mas agora aqui neste texto, o que nós vemos é que Paulo está salvo na ilha, né? Ele já não está mais dentro do navio, ele já não está mais dentro da embarcação, sendo jogado de um lado para o outro, correndo risco de vida. Agora ele está salvo na ilha, ele conseguiu chegar na ilha juntamente com todos os outros prisioneiros e a tripulação. Ninguém se perdeu, de acordo com a própria palavra que Paulo havia entregado para eles. Ninguém havia se perdido, e Paulo agora, como homem que está salvo, ou seja, sua vida já não mais corria risco ali naquele momento, ele poderia muito bem cuidar da sua própria vida, resolver a sua própria coisa, suas coisas, ficar ali à beira da fogueira, aquecendo o seu próprio corpo. Mas não é isso que nós vemos com Paulo. Mais uma vez, Paulo se levanta para ser uma bênção de Deus na vida das pessoas à sua volta. E aí, o primeiro aspecto que eu quero pontuar com os irmãos está nos verso 1 até o verso 3, né? Quando diz, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a
todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Paulo aqui, mais uma vez, mostra que era um homem piedoso, mas que também era um homem de atitudes. Ele sai para catar gravetos, para, digamos assim, aquecer ainda mais aquela fogueira, né? Uma vida verdadeiramente piedosa, ela não nos permite ficarmos parados. Quem de fato está vivendo um relacionamento íntimo e profundo com Deus, não fica parado. Ele sabe o que faz, pois Deus fala o seu coração. A obra de Deus é muito forte dentro da sua vida. Ele sabe que ele tem um propósito do Senhor, que ele tem promessas do Senhor, que Deus deseja usá-lo. Ele sabe e ele se coloca diante do Senhor para fazer a obra e a vontade de Deus. Uma grande fogueira precisava de gravetos, precisava de lenha, e Paulo saiu então à procura de madeira e de gravetos para alimentar aquelas chamas. Nessa situação é muito comum que as pessoas passarem a pensar somente em si mesmas, né? Mas Paulo, ele se levanta, olha à sua volta e começa a catar os gravetos, porque ele quer trabalhar para que aquelas pessoas que ali estão, que eram prisioneiros, que eram homens que haviam cometido crimes, boa parte deles, pelo menos boa parte deles, havia cometido crimes. E Paulo, mesmo assim, se levanta para abençoar aquelas vidas, para agir na vida daquelas pessoas. Pois bem, meus irmãos, nós precisamos ser daqueles que não buscam apenas resolver os seus próprios problemas. Nós precisamos ser daqueles que se importam com o próximo, que se importam com os outros. Nós vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade que pensa apenas em si mesmo, que não quer mais saber, que quer resolver os seus problemas, quer adquirir as suas coisas e não pensa no próximo. Mas um grande problema é que esse egoísmo que nós percebemos na sociedade em geral, por vezes alcança também a nossa vida espiritual. Aliás, eu creio, assim como tantos outros irmãos, que a nossa vida, não podemos diferenciar vida espiritual e vida secular, né? O que nós somos, na nossa vida, somos tanto no dia a dia, né? Fora do ambiente da igreja, do trabalho, do que fazemos, nós devemos ser a mesma pessoa. Eu sou cristão em todo momento, a todo instante. Se eu saio na rua, vou levar meu cachorro para passear, ali eu sou um servo de Deus. Se eu entro no mercado, eu sou um instrumento de Deus, eu sou um servo do Senhor. Quando eu estou na igreja, eu sou um servo de Deus. Se eu estou no púlpito pregando, eu sou um servo do Senhor. Mas eu posso estar jogando bola com os amigos, indo na praia, pegando onda, entre aspas, né? Ali eu sou um servo de Deus. E nós precisamos ser desses que se levantam para abençoar. E qual tem sido a nossa postura com relação aos irmãos, aos amigos, aqueles que precisam ser aquecidos pelo fogo do Senhor? Catar gravetos é pensar no próximo. Catar gravetos é pensar na vida espiritual dos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Catar gravetos é também procurar aquecer o casamento. Catar gravetos é também procurar aquecer espiritualmente aqueles que estão abatidos, sobrecarregados e oprimidos. Só que há momentos em que nós nos vemos e nos percebemos aquecidos, com o coração suprido, sem nenhum problema tão grande. Então é mais fácil. Nós nos levantamos, há uma certa disposição no nosso coração, nós não estamos cansados espiritualmente, abatidos espiritualmente, e então nós nos levantamos para abençoar quem está à nossa volta. Mas a questão é, e quando os ventos da vida batem sobre a nossa vida? Será que nós ficamos prostrados ou somos daqueles que conseguem levantar a cabeça nessas horas, nos momentos mais difíceis, para olhar para o próximo? E eu creio que aí faz toda a diferença. E eu vejo, por diversos momentos, nós veremos isso na nossa vida, na nossa história. Eu creio que você já passou por isso, de estar cansado, triste, chateado com algo, de repente até se considerando desanimado, e de repente senta uma outra pessoa do seu lado e pede um conselho.
Ou você se depara com alguém que liga para você e fala que está muito desanimada, e de repente você começa a abrir a boca e começa a abençoar essa vida, dirigindo a ela palavras, a palavra do Senhor, explicando as Santas Escrituras, dizendo para ela ser forte, para ela continuar firme. Eu creio que você já passou por isso. E é esse tipo de postura que nós devemos ter. Nem sempre estaremos bem, mas sempre seremos instrumentos da graça do Senhor. Nem sempre estaremos alegres, contentes, cheios de renovo no coração. Nem sempre. Mas sempre seremos o instrumento de Deus para essa sociedade. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos fazer diferença. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, está no verso 3 da parte B, até o verso 4, é que Paulo, esse trabalho de Paulo de catar gravetos não foi fácil. O texto nos diz, na parte B, no verso 3, né? Vamos ler o verso 3 e 4. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, aquele que cata gravetos, aquele que sai para procurar madeira para aquecer, alimentar aquele fogo que precisava, que era para aquecer as pessoas que ali estavam naquela praia. Esse trabalho de Paulo não foi fácil, e ele está fazendo a vontade de Deus, e ali ele é mordido por uma víbora. Alguns afirmam que essa expressão justiça, que aparece aqui no verso 4, essa palavra justiça, pode ser o nome de uma deusa daquele povo. Há alguns que afirmam isso. A maioria dos comentaristas, no entanto, afirma que o povo daquela região, daquela ilha, atribuía aí a Nêmesis, um deus da vingança, um deus mitológico da vingança, estava atribuindo a esse deus essa picada dessa víbora em Paulo, né? Estava dizendo: olha, você escapou da embarcação, você escapou do naufrágio, conseguiu sobreviver ao naufrágio, mas agora Nêmesis não vai deixar você em paz, e você então será vingado, né? Você que é um prisioneiro, você que é um assassino, você que é um homem mau, um homem que praticou alguma coisa ruim, então você vai pagar, né? Eles imaginavam isso quando a víbora picou o apóstolo Paulo. Em todo caso, os malteses aqui, eles acreditavam que havia uma espécie de lei moral que regia o universo. Isso fica muito claro aqui. Para eles, Paulo cairia morto pela picada daquela víbora. E fica muito claro também aqui nesse texto uma teologia banal desses homens, né? Por quê? Porque primeiro eles achavam que Paulo era um terrível pecador. De fato, Paulo era pecador, mas eles atribuíam Paulo aí a alguma coisa muito ruim, né? De cara, no verso 4. Mas quando Paulo, ele não morre pela picada da víbora, eles ficam aguardando: olha, ele vai cair, agora ele vai morrer. E Paulo não morre, eles dizem: então Paulo é um Deus, porque uma víbora o picou e ele não morreu. Pois bem, tanto uma coisa quanto o outro, eles erraram nos dois pontos, né? Lógico que Paulo era um homem pecador, mas eles estavam atribuindo a Paulo uma situação ou um perfil que não fazia parte com a sua vida, porque agora ele era um salvo, um redimido, né? Mas o fato é que eles entenderam dessa forma. Alguns céticos, meus irmãos, afirmam que essa ilha de Malta, em seu passado recente, por não ter registro nenhum de cobra venenosa ou de víbora, né, esse texto então é apenas uma lenda, um conto que foi acrescentado e tal. Mas, no entanto, há uma resposta, duas respostas pelo menos a essa situação aqui. Primeiro, a mudança da ecologia na região, na própria ilha, né? E nós temos inúmeros exemplos em diversas partes do mundo que houve essas mudanças na ecologia, na situação, né? E animais que antes existiam deixaram de existir ou migraram para outras regiões, né? Uma outra coisa, um outro fator para que
provavelmente contribuiu para o desaparecimento dessas víboras, é o aumento da população. E nós sabemos, né? Se a população aumenta, muitos animais acabam fugindo, saindo, e no caso aqui de víboras, certamente a população foi dando cabo, foi eliminando, foi matando essas víboras. Mas quais são as aplicações que eu quero trazer para os irmãos nesses versos aqui que nós acabamos de ler? Primeiro, as víboras sempre se manifestarão a nós quando estivermos buscando aquecer a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Todas as vezes que nos voltarmos para Deus, todas as vezes que colocarmos o nosso coração no Senhor, buscando a sua graça, o seu favor para nós e para aqueles que estão à nossa volta, todas as vezes que procurarmos trabalhar para o crescimento espiritual daqueles que nos cercam, todas as vezes que nos dedicarmos à nossa vida espiritual e à vida espiritual dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, daquelas pessoas que estão à nossa volta, nós, de alguma maneira, nos sentiremos atacados pelo inimigo das nossas almas. Quando o crente assume uma postura diferente no reino de Deus, o diabo se levanta, ele quer fazer de tudo para tentar desmotivar, para impedir esta ação do cristão. Ele vai fazer de tudo para tornar você inativo no reino de Cristo, ou tornar você menos expressivo neste mundo, fazer com que você salgue menos nesse mundo, que você ilumine menos neste mundo. Ele vai se levantar contra a sua vida. Como exemplo, estabeleça o propósito de ler mais a palavra de Deus. Estabeleça o propósito de orar mais. Estabeleça o propósito de ser canal de bênção lá no seu ambiente de trabalho. Ser sal da terra e luz do mundo. Olhe para isso. Persiga essas coisas e você verá que o inimigo de nossas almas se levantará contra a sua vida. Segunda coisa, que de fato Paulo, eles chamam Paulo de assassino no verso 4. E de fato Paulo tinha sido um assassino, era um assassino. Paulo havia perseguido a igreja, matado cristãos, encerrado muitos na prisão, em prisões. Paulo era um homem temido. Logo no início da sua conversão, ele foi tremendamente temido pelos seus conterrâneos. Os judeus convertidos olhavam, olha, quem vai estar aqui? Paulo, esse homem é perigoso. E alguém dizia, não, ele se converteu, ele recebeu Jesus, ele teve um encontro com Cristo, ele agora é um instrumento de Deus. E essas pessoas não acreditavam, falavam, opa, peraí, esse homem, eu vi esse homem, eu tenho notícias desse homem. Estavam sempre falando que ele era um homem cruel, um homem violento, encerrava nas prisões os cristãos. Estevão morreu diante dele, sob consentimento dele, direto dele. Estevão estava ali, Paulo estava diante dele. A ficha de Paulo de fato estava manchada. Do ponto de vista humano, a ficha de Paulo estava manchada. Hoje diríamos, o telhado de Paulo era verdadeiramente um telhado de vidro. Expressão muito utilizada, né? Fulano tem um telhado de vidro. Você não pode falar muito não, você tem telhado de vidro. E meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Porque nós também, o nosso passado é muito ruim, assim como o passado de Paulo foi ruim, nós também estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, praticamos coisas que desagradaram ao Senhor, envergonhamos a Cristo Jesus, fizemos tantas coisas que não agradaram ao nosso Senhor, mas Ele nos alcançou pela sua graça e nós fomos transformados. Da mesma maneira que Paulo foi transformado, nós também fomos transformados pela graça de Deus. A ficha de Paulo era manchada, a nossa também. Se pararmos para olhar para aquilo que nós fizemos, se pararmos para olhar para as decisões que tomamos, que não estiveram de acordo com a vontade de Deus, nós veremos. O diabo muitas vezes vai se levantar para trazer sobre nós acusação.
Mas a resposta que Paulo podia dar, e aliás, que ele podia demonstrar e que ele demonstrava que a sua vida agora era diferente. Agora ele era um servo do Senhor. O Senhor o justificara, transformar o seu coração, ele agora era nova criatura. Ele podia dizer, como ele disse em Romanos capítulo 8, ele disse, olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele povo disse, olha, esse homem é um assassino, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Eles estavam julgando Paulo. E nós às vezes também ouvimos, o diabo se levanta contra nós, levanta pessoas até mesmo para se dirigir a nós, para tentar trazer o passado para o presente e dizer, olha quem você é. E nessas horas, nós temos que dizer ao diabo, nos levantar nessas horas e afirmar em alta voz e dizer, olha, Cristo Jesus transformou a minha vida. O Senhor Jesus mudou a minha vida, transformou meu coração. Eu fui salvo pela graça. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou um servo de Deus, agora você é uma serva do Senhor. E quando o diabo lembrar você do seu passado, procure trazer à sua memória, refletir, pensar o que é que Deus tem feito no seu presente e aquilo que Ele tem separado para você no futuro. Você agora é servo de Deus. Você agora é uma serva do Senhor. Ande como servo de Deus e como serva do Senhor. O diabo vai tentar te acusar. Nessas horas, levanta a sua cabeça e diga para si mesmo, e diga para que o próprio diabo possa ouvir. Cristo Jesus mudou a minha história. Eu sou pecador, eu sou falho, mas Cristo Jesus mudou a minha história. Ele me ama, Ele transformou meu coração. O Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em favor da minha vida. Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero deixar esta palavra com os irmãos. E o meu desejo é que cada um de nós possa sempre trazer à memória, lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez. Lembrar da obra de Cristo operada nas nossas vidas. Lembrar que fomos salvos pela graça. Isso não é dom, não vem de nós, é dom de Deus. Foi o Senhor quem operou em nós. Lembrar que fomos perdoados dos nossos pecados. Ele nos justificou, nos tornou justos. Foi um decreto jurídico de Deus a nosso favor. Pois Ele nos ama, Ele nos quer bem e há de nos sustentar até a sua volta. Devemos lembrar sempre, trazer à nossa memória o que nós somos hoje diante do Senhor Jesus e aquilo que Ele tem separado para nós. O diabo, ele vai se levantar quando você tentar fazer a obra do Senhor, ele vai tentar impedir a sua jornada. Esse trabalho de sermos catadores de gravetos não é um trabalho fácil. O diabo sempre vai tentar atrapalhar, se levantar contra nós quando nós buscarmos fazer a vontade do Senhor. Mas o que importa, o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, derrame seu coração diante do Senhor e volte-se para Ele. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Seja um instrumento de Deus. Tome a atitude correta, a atitude de um homem piedoso, de uma mulher piedosa. Procure fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deixa-me orar por você. Eu quero orar, colocar a sua vida diante de Deus agora. Deus e Pai, em o nome de Cristo Jesus, eu oro pelos nossos ouvintes, pelos meus irmãos e amigos, suplico que sobre eles venha a Tua graça, Pai. Pai querido, quantas vezes nós nos sentimos desanimados, mas ainda assim o Senhor diz para nós que há uma obra a ser feita. Aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados e talvez até se sintam afastados dos Teus caminhos, ó Deus, porque já há algum tempo não frequentam a Tua casa ou tem encontrado dificuldade de ler e orar. Pai amado, restaura esses corações, ó Deus, e que os Teus filhos e filhas se levantem com autoridade e intrepidez para fazer aquilo que o Senhor
os chamou para fazer. Eu quero te pedir também, Pai querido, mesmo sabendo que por vezes o diabo vai se levantar contra nós para trazer acusação ao nosso coração, para atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos para fazermos. O diabo, ele não fica satisfeito, ele vai querer impedir, ó Deus, o nosso investimento do nosso tempo na tua palavra, na oração, em ajudar os irmãos, em orar pelos irmãos, em ministrar a tua palavra, em falar do evangelho de Cristo Jesus. O diabo fará de tudo para que isso não aconteça, mas que nós possamos permanecer firmes diante do Senhor, mesmo que ele venha contra nós com acusações, ó Deus amado, que possamos nos manter firmes no Senhor, sabendo que o Senhor transformou a nossa vida. Hoje nós somos novas criaturas, fomos amados por Ti, transformados pela Tua graça, portanto nenhuma condenação há para aqueles, ó Deus, que estão em Cristo Jesus. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós e abençoa cada pessoa, Pai, que está nos assistindo neste momento, ó Deus, seja cada uma delas abençoada por Ti, alcançada pela Tua graça, Pai amado, que a Tua obra e que a Tua vontade seja feita na vida de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. A paz do Senhor.